Só um segundo, gente. Tem mais gente querendo entrar. Mais gente. Boa noite a todos. Novamente. Só para avisar quem chegou, depois a gente vai estar gravando a live, tá bom? Se alguém discordar, depois vocês falam aí nos comentários. É isso aí. Bom, nós estamos hoje aqui, né, com o Daniel Prado, supervisor aí do ATG, do Senar, né? Senar que está sempre aí colaborando muito, né, com o produtor, com profissionais muito capacitados, né? E tem feito trabalhos excelentes ajudando, né, o produtor, principalmente aí nós, né, da cafeicultura. Então, muito bem-vindo, Daniel, e muito bem-vindo a todos que aqui estão. Marilúcia, quiser fazer também um agradecimento aí já de início. Quero agradecer a todos que estão aqui, né, porque é muito importante a participação de cada um. A nossa intenção é fazer com que os jovens de todo o Brasil se conectem em toda a cadeia produtiva do café. Hoje eu estou com a turma do Senar aqui em Manhuaçu, no curso de barista. Então a gente tem jovens de todos os lugares, 2 chegando da capital para trabalhar de primeira mão nas lavouras, já pegaram, já fizeram contrato de meieiro. Então, assim, os jovens até da capital estão voltando para o campo e querendo aprender muito, né? E o Senar está fazendo grande participação na introdução dessas pessoas aí neste processo. Então, eu queria agradecer ao Senar, ao Daniel, a todos que estão aí nos amparando e estão conosco acreditando que nós podemos fazer diferença aí. É isso aí. Daniel, então, o microfone é todo seu. Boa noite, pessoal. Primeiramente, agradecer aí a presença de todos, a oportunidade aí, né, de estar mais uma vez aí no grupo de jovens, a gente passando um pouco de informação, né, discutir. E como eu tenho feito, né, já fiz 2 lives aí, a ideia não é uma palestra, não é uma aula, é a gente julgar aqui os fundamentos, né, a parte técnica, teórica e prática, e a gente vê o que é mais adequado para cada um, né? A gente tem que entender a particularidade de cada um. E um tema muito importante, eu falei com a Janaína que é interessante a gente colocar, né, dentro, a gente falou um pouco de comercialização, pós-colheita, mas um tema muito interessante é os secadores, né? Mesmo para aquele que não tem, avaliar se ele tem realmente importância ou necessidade de colocar na propriedade e uma melhor maneira de trabalhar ele, né? Então, se vocês me permitirem, eu vou compartilhar aqui uma apresentação que eu elaborei, né? Deixa ela para apresentar. Eu vou ter que dar aqui uma forma. Deixa eu compartilhar aqui. Então, beleza, pessoal? Vocês estão vendo aí minha tela, né? Quem puder ver aí, não sei se está ok, se está aparecendo. Para mim aqui está ok. Está ok, né? Então, fica, né, liberdade de tirar o mudo e perguntar na hora que estiver apresentando. O interessante é que a gente cria esse debate, né? Ainda mais nós estamos 8 horas aí. Eu fiz uma apresentação, dá para a gente fazer em torno de meia hora de apresentação, mais um tempo ainda de tirar dúvida,
expor opinião, isso é muito importante, viu, gente? Eu sei que tem muitos aqui, conheço alguns que estão participando, que tem muita prática e a gente sempre está conversando, eu aprendo muito com eles, então, assim, é bom aproveitar, né, e vão colocar, às vezes, essa opinião ou informação que vocês têm pode ser interessante, que a gente está nivelando, né, melhorando cada vez mais o conhecimento, né, de todos. Então, vamos ver. Por que usar um secador? Eu tenho que ter antes de colocar um secador na propriedade, eu tenho que saber, né, por que eu vou usar um secador. Quais as vantagens de eu usar um secador? Eu vou falar algumas aqui, e eu sei que vai ter vantagens para outras, né, de outros produtores, né? Mas, primeiro, dentro das vantagens, né, eu tenho que entender se realmente, como que é a questão da seca do café, né? E para poder tomar a melhor decisão e até mesmo avaliar se isso foi vantajoso para mim ou não. Então é importante a gente sempre entender, né, como que vai funcionar uma seca de café. E quais são as partes constituintes do café? Né? Eu já falei isso nas outras lives, mas é importante a gente repetir. Né? Alguns não participaram, mas eu tenho que entender, eu sempre faço isso em todos os tipos. Toda vez que na pós-colheita, de colheita, e até em adubação eu coloco esse slide. Porque o produtor tem que entender. Daniel, oi? Você pode falar mais perto do microfone aí, porque tá difícil a gente estar ouvindo aí. Vou tentar aqui mudar. Deixa eu ver aqui como que eu faço. Obrigado. Eu vou tentar instalar aqui um fone aqui, vamos ver se ele vai bem. Tá? Porque o fone do meu computador está com problema, já até pedi para arrumar. Dessa forma que eu falar aqui, vocês estão ouvindo? Melhorou. Melhorou? Eu vou tentando por aqui, se tiver algum problema, vocês me falam que eu vou aumentando o tom de voz, ok? Ok. Então, beleza. Obrigado aí pela ajuda. É isso mesmo, tá, gente? Não precisa ter vergonha de falar, não. Vamos falar. Então, pessoal, o café ele é constituído, ele é um fruto. E ele tem duas sementes, né? Ele tem uma casca, tem polpa. E o que a gente consome do café, que a gente vai torrar e vai consumir, é parte da semente, né? Tira aquele pergaminho, né, do café e aplica e a gente consome parte da semente torrada. Então, eu tenho que pensar em secar, né, a 12% esse grão de café, né, que é parte da semente. Então, como que eu faço para secar aquela semente de forma, né, uniforme e que eu mantenha as características dela natural? Quanto mais eu manter, melhor a minha qualidade. Então, se eu não entender isso, eu não vou entender o funcionamento do secador. Eu vou ter um secador lá e vou trabalhar de maneira errada sem saber o motivo. Tá? Então, é um fruto. Então, deixa eu passar aqui. E o processo de seca, então eu vou secar. Ele vai secando de fora para dentro. Tá? Então, vai perdendo a umidade de fora para dentro. Então, primeiro vai secando a casca, vai secando a polpa, e a umidade ali, naturalmente, ele vai se translocando durante o fruto para ir mantendo um equilíbrio de umidade. Então, se vai secando muito a casca, começa a sair água da parte lá da semente e ir para a casca. Então, vai fazendo essa translocação. Então, se eu for conseguindo tirar, né, essa água de uma forma que eu agrida menos o grão, eu vou ter um grão de qualidade. Tá? Então, aí fica sempre
esse questionamento. Eu estou conseguindo fazer essa retirada de água lá do grão até a casca de forma bem eficiente, sem cozinhar ele, né? E tem algumas formas. A forma natural de tirar é passar um ar seco do lado de fora, né? E ele vai pegar essa água que está ali na casca e vai jogar para o ar, né? E aí, o que está na polpa, tem mais água na polpa, falar de uma forma bem simples, sabe? Que aí entra a parte de potencial e tudo, mas assim, de forma simples, a água vai migrar da polpa para a casca e vai para o ar de novo. E aí vai secando a polpa, vem lá da semente, vai para a polpa, vai para a casca e vai saindo. Então, essa é a maneira natural que sai a água do grão. Mas eu posso também fazer um cozimento. Eu posso jogar tanto temperatura alta que eu vou adicionar energia no grão, que o grão lá dentro da semente, ele vai começar a perder água, né? Porque ele recebeu temperatura alta e ele vai jogar água para fora, né? Vai estourar tudo e jogar água para fora. Então, essa é uma maneira também de tirar, né? Vocês já viram o secador trabalhando a 120 graus, né? O tempo todo ele está fazendo isso, ele está cozinhando o grão, ele está de forma bem agressiva tirando aquela água de lá de dentro. Vai secar? Vai. Mas e aí? Eu vou ter um grão de qualidade? Isso é importante a gente avaliar, tá? Mas nós vamos repetir bem disso ainda, né? Lembra que eu falei que eu sou instrutor do Senar? O instrutor do Senar tem que falar tudo 2 vezes. Então nós vamos falar muito disso aí. Então, um secador, né? Eu coloco um secador na minha propriedade, em primeiro lugar, para otimizar a minha infraestrutura. Eu quero melhorar a qualidade de infraestrutura, né? Diminuir ali quantidade de terreno, né? Imagina se eu não tiver secador, quanto de terreno que eu não tenho que ter para secar a quantidade de café que ter. Então, o secador ele tem essa vantagem de otimizar a infraestrutura. Ele tem uma outra vantagem, ele diminui mão de obra, né? Se eu tenho coloco um secador, ele está secando lá, eu não precisaria ficar lá tanta gente rodando café, juntando de noite, tapando, né? O secador diminui bem isso. Mas, Daniel, eu tenho que fazer uma pré-secagem, né? Tudo bem, você vai trabalhar no terreiro, vai ter uma pré-secagem, mas o tempo é pouco, né? Depois você joga pro secador. E eu vou ter também uma uniformidade melhor, né? O secador eu consigo colocar um volume maior de café, então eu tenho uma uniformidade melhor, porque todo secador ele vai estar numa umidade só na hora que ele sai. Então isso é importante. E também eu consigo, né, garantir a qualidade da bebida. Se eu extraio a água mais rápido, eu evito que o café tenha fermentação, né? O grande problema que a gente tem com o café é que é uma fruta, tem açúcar, e quanto mais tempo ele demorar para secar, mais é a chance dele fermentar, e com ação fermenta são ações de fungos, que vai produzir substâncias e vai perder a quantidade de café. Então, se eu levo com o secador, eu diminuo esse tempo de terreno, a exposição ao clima úmido, e ele com o café com umidade alta vai favorecer as entradas de umidade. Então, joguei o secador, diminui o tempo, diminui o problema. O secador também tem essa vantagem. E se eu tenho um café, né, de melhor qualidade, eu vou ter um diferencial, né? Hoje, nós temos padrões COB e SCA, né? Café bebida dura, né? Café bebida inferior, que a gente tem que pensar o seguinte: hoje, uma coisa que a gente vem trabalhando muito, e a gente já tem que começar a pensar diferente, pessoal. Qual que é o melhor café que a gente tem na região? Quando a gente conversa com produtores, né, e eu sou um pequeno produtor, a gente tem na mente que o meu melhor café é bebida dura. E não é isso, a gente tem que parar de pensar nisso. O meu melhor café é acima do duro. O duro é a minha base.
E para baixo é café inferior, é café que fermentou, tem esse problema. Isso daí eu não posso ter de jeito, não quer dizer que eu errei no processo em alguma parte. Agora eu tenho que buscar cafés acima do café bebida dura. E a gente vai trabalhar de cafés entre 80 e 70 pontos para cima, até trabalhar acima de 70 pontos. Acima de 80 já vai ser café especial. No padrão cobre, ou duro, eu tenho que pensar em ter a menor quantidade possível de café duro na minha produção e trabalhar com café apenas mole, estritamente mole. Interessante, né? E a gente tem que ter essa visão, porque eu fico aqui na região de Manhuaçu, tem muitos provadores, e às vezes eu estou com café, eu sei que é um café especial, eu levo para provar, e o provador fala, seu café bebeu. Eu falo, bebeu o quê? Eu sei, você provou, bebeu, né? Ele deu o quê? Aí ele fala, bebeu, deu duro. Eu falei, mas não tem como dar duro. É um cereja descascado, ele tem que ser mole para cima. Mas ele fala, mas aqui a gente só trabalha com duro ou rio. Quer dizer, ele é treinado para identificar, na verdade, nem a qualidade da bebida. Ele é treinado para identificar fermentos, cafés ruins, né? Ele está ali, não, deu rio. Ele acha riado fácil. Mas ele não sabe falar se o café é melhor ou não, porque ele foi treinado para achar café rio. Então, a gente tem que pensar diferente. A gente tem que pensar em café de duro para cima. Vamos mudar isso. Cada vez mais a gente vai mudar, né? A gente tem que acabar com essa mentalidade. Como a gente já mudou um tempo atrás, que todo mundo vendia café em coco e era tudo rio. Aí eles limpavam, vendiam aquele café. Hoje eles compram café nosso duro, prepara e vende como especial para fora. E a gente vai aceitando, né? E a gente tem que mudar isso. Então, o secador nos proporciona a gente trabalhar melhor que isso, que ele evita que a gente fermente o café e tenha um café inferior. Então é importante a gente ter essa visão. E mostrei isso na live passada, mas é importante repetir e falar que se eu tenho uma qualidade melhor, eu vou ter um diferencial melhor. Então, lembra que eu falei com vocês que a minha base é o duro? O duro hoje, esse preço foi de 25 de maio, mas está muito próximo disso. 1.210. Né? Se ele riou, 1.110, quer dizer, eu pedi R$100. Mas se eu trabalhar o café, manter a qualidade dele, conseguir ali colher mais maduro possível, que é o que todo país faz, e o Brasil ainda luta muito com isso por questão de clima e questão de mão de obra, tem muito café verde no meio, né? Então a gente trabalha com a bebida dura, e a gente, o produtor, ele vende o café bica corrida, então ele não separa o verde, então ele fica ali limitado numa bebida dura 1.210. Mas se ele já começa a ter um café um pouco melhor, uma bebida especial, ele já começa a ter ganhos, até chegar a ter um café especial acima de 80 pontos. Nós estamos falando aí em torno de R$1.600, R$1.500. 1.500 é fácil, né? Conseguir um café de 84 pontos. Tá? E é isso aí que fica o desafio. O secador veio para ajudar muito a gente nisso, pessoal. E por quê? Quando a gente pega o nosso café, né? Vou repetir esse slide de novo também. A gente está falando que a gente tem boia, a gente tem passas. Estão me ouvindo bem? A gente costuma acabar afastando. Deixa eu aproximar aqui. Nós temos os passas, né? Cerejas imaturos, verdes, danificados, folhas, paus, pedras e sujidades. Então, eu tenho que pensar em colher meu café, né, mais próximo possível que de cereja e pássaros, para eu ter qualidade cada vez melhor do meu produto, né? E evitar, nós temos verdes, danificados, né? Sujidades, principalmente a gente já tirar antes de levar para o secador, né? Por que isso? Porque eu vou ter, no caso aqui, até eu coloquei uma separação hídrica para separar o boia, que já é seco, do verde e do cereja, né? Mas a gente tem principalmente teores de água diferentes, né? Então o café verde tem 70% de água.
Já um boia tem 12, praticamente está seco, né? Então, um café desse, se tiver muito seco, como que eu vou trabalhar ele no secador, né? É diferente de eu trabalhar um café verde. Se eu tiver um café verde e colocar ele no secador a mais de 50 graus, eu vou ter uma quantidade de cata muito alta. Então, qual que é o café que eu estou levando ele para o meu secador? Qual que é a quantidade de cereja que eu tenho dele? Né? Qual que é a quantidade de verde que eu tenho no meu café? Porque se eu tiver uma quantidade de verde grande, eu vou ter que avaliar a temperatura do meu secador. Eu vou ter que trabalhar com temperaturas em 40 graus o tempo todo, deixar descansar para diminuir cata. Porque se eu já entrar com temperatura, né, alta, igual o pessoal entra, 60, 70, que para mim já é alto, e tem gente que trabalha com 100, 120 graus, que é um absurdo a gente pensar nisso, a gente vai falar muito nisso. Então, trabalhar cada vez com a temperatura que permita que eu faça essa troca de água do grão até a casca, né, de uma maneira que seja uma maneira sem forçar e sem danificar o grão. Secadores, hoje a gente tem tipo de secador estático, que é o secador de caixa. A gente tem na propriedade lá um secador desse, estático. Foi um aprendizado muito interessante, vamos falar muito dele. O rotativo é o mais comum, né, que era usado antes mesmo do estático. O vertical, e também questão de temperatura e tempo de seca, nós vamos falar disso. E também falar um pouco de umidade e equilíbrio, que é importante. O secador estático, antes mesmo de entrar, né, em detalhes, eu queria falar que eu sempre falo nos meus cursos, né, e comento com meus colegas, é que a gente tinha que fazer uma estátua e colocar aí em homenagem ao criador do secador de caixa. Ele revolucionou a nossa região, aqui das matas de Minas. Tem gente de outras regiões, mas principalmente aqui das matas de Minas, onde que era muito comum a gente ter um café, por ser um café muito doce, né? A região que é muito úmida, a gente fermentava esse café muito fácil. Então a gente tinha um café de péssima qualidade quando a gente não cuidava bem, né? E o secador de caixa veio proporcionar, porque um pequeno produtor não tem condição de fazer um terreiro grande, ele faz um secador de caixa e ele consegue fazer café especial dentro do secador de caixa. Não é fácil, mas tem sim, e faz, e conheço muitos que fazem, e eu tenho um secador de caixa e eu faço. Então, mas tem alguns detalhes que a gente foi aprendendo, apanhando, rodando e vendo, né? Alguns cursos que a gente fez também, né? De especialização, curso, né, com professores só nessa área para a gente entender o funcionamento de um secador, né? Pessoal, um secador de caixa desse de alvenaria é muito comum. Hoje, por que ele revolucionou? Porque ele é barato, né? E ele segue um princípio antigo de seca de café. Porque ele segue, a gente tem esse mesmo princípio para secar milho, soja, né? Esse era um tipo de secador muito antigo. Houve algumas adaptações, né? E fizeram, né, até chegar esse secador, por último, que tem bem disseminado aqui na região, que esse secador ele é retangular, né? Ele tem duas caixas retangulares, com capacidade até de 200 balaios por caixa, né? Então, imagina você colocar um terreiro 400 balaios. Olha o tamanho do terreiro que você teria que ter, né, para secar esse café. Então, ele veio e viabilizou muito isso, tá? O professor Juarez, essa é uma imagem até de um secador dele, ele desde 1970, ele vem trabalhando com secador estático. Coloquei essa imagem aí por quê? Na tecnologia da época, o secador estático ele tinha que ser dessa maneira. Ele tinha que ser redondo, porque quando a gente tem um secador retangular, a gente observa
ver se eu passo a seta aqui, não sei se vocês estão vendo. O que a gente tem quando ele é retangular? Uma má distribuição da massa de ar. Então, a gente tem nas extremidades o café seca mais do que no meio. Tá? Se eu deixar a massa parada, tá? Sem movimentar. Então, como na época não existiam algumas tecnologias que hoje a gente tem, o professor Juarez definiu que tinha que ser redondo, que você tinha uma melhor seca. Só que não tinha, e ele falou que tinha que revolver essa massa de grão. Só que ele não, na época não tinha um equipamento que movimentava isso. Então, tinha que entrar uma pessoa aqui dentro e movimentar. E imagina, você colocar uma pessoa, em 1970, botina nem existia, ele entrava descalço e mexendo aqui era quente, uma tela quente, a pessoa entrava descalço para mexer o café. Aí ficou apelidado esse secador aqui de pé na cova, porque era complicado, imagina num frio você entrar aqui quente, depois sair aqui temperatura de 4, 5 graus. É uma seca dessa e 3 dias de cama, né? Então, caiu em desuso, porque não tinha, né? Aí, com o tempo, inventaram um mexedor aqui dessa parte circular, né? Que já mecanicamente, mas era muito caro. O pessoal abandonou, porque então os rotativos eram muito mais fáceis de trabalhar, né? Hoje a gente já tem modelos mais sofisticados. Esse aqui é um modelo metálico, né? A fornalha fica do lado de fora. Ela pode ser alimentada com lenha ou com palha ou com serragem. Tem outros, não precisa ser palha, pode ser serragem também. Dá uma autonomia, né? Pensando por que ele encaixa tão bem a fonte de palha como alimentação. Porque ele dá uma autonomia. Lembrando que a grande maioria aqui na nossa região são pequenos produtores, né? Ou ele ficaria lá por conta do escador, ou ele vai colher o café, né? Então, quando você tem um equipamento que te dá autonomia, que você deixa ele ali, ele controla a temperatura, controla a alimentação e você está colhendo o café, é muito interessante. Agora, o segredo do secador de caixa é você mexer a camada fixa. Ah, mas é fixo, mas eu tenho que mexer. É a solução. É uma solução barata, mas eu tenho que ter. Aqui em cima tem nesse aqui, mecânico, tem um mexedor, né? Que ele vai revolver essa camada. E, no mínimo, no início, tem que ser 3 vezes. Se eu quiser ter um café uniforme, de qualidade, 3 vezes por dia. Tá? Aqui tem uma imagem, né, mais detalhada de como que esse mexedor, tem muita gente fazendo artesanalmente, tem algumas fábricas que já estão fazendo. No caso desse secador aqui da Paline, ele não tem um mexedor, mas ele tem uma báscula que ele consegue ir trocando, né? Ele vira, vai para outra caixa, então ele acaba fazendo essa movimentação sem ter que usar essa rosca, né? Essa rosca sem fio. Mas essa rosca sem fio é muito prática, não é cara, você adapta e ele pega desde baixo e revolve todo o café. Tá? Basta com 5 minutos você movimenta uma caixa toda. Na propriedade nossa, lá nós temos um desse aqui. Você pode ir trabalhar com a caixa bem cheia que ele vai funcionar. Mas eu não tenho. Aí o que eu informo para vocês é que se você não tem, você vai ter que trabalhar. O Tomires está falando aqui, Tomirizinho, conhece ele, fala do trado. O trado também, manual, esses de fazer cerca, também você consegue mexer, tá? Mas é pesado. No caso, o Tomires, né? Vai lá, é forte, o homem vai lá, mexe, né? Agora, por uma esposa que for cuidar do terreiro do secador já é mais difícil. Se for uma criança lá, para criança de 18 anos, né? 18 anos é criança ainda. For mexer com o café, fica mais pesado.
Então, pense em opções. O importante é que você movimente essa camada, senão ele vai fermentar. Pode ter alguém aqui do Cerrado, aqui fala, Daniel, mas eu não mexo o meu e não fermento. Mas aí a condição climática é diferente, né? Você tem uma umidade relativa do ar baixa, né? E o café não vai fermentar, não fermenta nem no pé. Mas aqui na região das matas de Minas, se você não movimentar, ele vai fermentar. Ele vai fazer uma camada de café muito úmida, porque ele vai retirando aquela umidade, o ar vai passando de baixo para cima e vai tirando a umidade daqueles grãos de baixo e vai jogando para cima, né? Ele só vai conseguir secar a camada de cima na hora que ele estiver passando o ar e ele já não retirar mais umidade embaixo e já passar em cima seco para poder tirar. Demora muito e quando isso acontece, a camada superior já fermentou, você já perdeu qualidade. E qual que é o outro problema? Você vai ter que ficar mantendo aquela camada de baixo ali, ela vai perder a umidade. Na hora que a de cima chegar a 12 ou 13, a de baixo está com 7. E qual que é o problema? O café, até 9% de umidade, vamos dizer, você tirou toda a água do café até 9%. A partir de 9, menos de 9%, você já está tirando a água da molécula do grão de café. Aí você danifica o grão e ele não volta mais à qualidade que ele tem. Então, chegou a 7%, acabou, você perdeu a qualidade dele. Ele volta à umidade, mas ele já volta com célula morta, ele não estrutura mais. Tá? Então, você tem que pensar que se eu sequei demais, eu danifiquei. Então, eu tenho que ter uniformidade. Então, mas eu não tenho mexedor e não quero mexer. Tudo bem. Você não vai poder fazer camada acima de 40 centímetros. Você vai ter que trabalhar ali 30, aí você pode trabalhar sem mexer, mas 30 centímetros. Então, quer dizer, a capacidade do seu secador cai muito. Mas, numa situação, eu estou iniciando a colheita, estou com pouco café, eu vou ligar para o secador, toga, e não vou mexer, você pode trabalhar 30 centímetros, vai secar bem uniforme, tá? Então, interessante nessa parte. Alguma dúvida? Deixa eu ver, se tiver alguma pergunta, vocês podem abrir o áudio e falar, ou Janaína, você me pergunta aqui, tá? Pra gente, às vezes eu passo despercebido. Deixa eu ver se tem alguma aqui pergunta. Não, Daniel, até o momento não tem perguntas. Ok. Eu que tenho uma. Só um segundo. Só um segundinho. Aí. Então, quando a gente fala assim, fermentação, né? Você fala assim, não pode fermentar. E hoje é algo que o pessoal às vezes confunde um pouco, né? Que hoje, se a gente fala de café fermentado, faz a fermentação controlada, já é um outro, vamos dizer assim, já é um outro assunto, né? Essa fermentação é uma fermentação que ela não é feita adequadamente e pode estragar o café, não é isso? Toda a fermentação, você está fazendo que tem uma ação, né, de micro-organismos. Quando você faz ela controlada, que você vai até um nível só dessa fermentação, ela é uma fermentação induzida e controlada, você pode gerar atributos para o café e melhorar até uma qualidade. Mas ela tem que ser bem controlada, porque se nesse processo seu de fermentação você perdeu o prazo, você estragou ele vai riar, porque ele vai seguir o processo. Uma fermentação de um café que for, igual eu falei, ficou no secador com excesso de umidade, micro-organismo atuando ali, né? E acabou perdendo a qualidade. Então, nós temos situação de fermentação de produtor que às vezes deixa o café no saco, lá na lavoura perdido, e na hora que vai secar ele é o melhor café. Ele fermentou, mas ele conseguiu tirar antes que ele chegasse a um ponto de estragar, né? Então, essa fermentação
Eu falo a fermentação negativa, tá, gente? Foi bom você falar, Janaína, porque às vezes a gente está muito em moda a questão de fermentar café, né? Mas o processo de estragar é o fermentar, né? Só que você faz uma fermentação controlada para gerar algum atributo. Mas é um mercado que a gente tem que avaliar muito, né? Porque é muito restrito. Fiz alguns cafés fermentados, nós fizemos aqui na propriedade, eu e minha esposa, e o mercado foi bem restrito por fermentado, porque não é qualquer um que compra, não. E o problema maior é o seguinte: se você fermenta e você não consegue colocar ele no mercado de café especial, você vai ter que vender ele como rio. Porque o mercado de commodities, ele não consegue fazer liga do seu café fermentado. Então, cuidado, pessoal, na hora de fermentar café. Fica o recado. Não faz muito, porque se você fizer muito e não conseguir vender, lascou, porque você vai vender como rio. Porque o comprador entende aquela fermentação como indesejável, tá? Então, vamos pensar bem nisso. Mas, voltando aqui, então, no caso da temperatura, pessoal, eu até coloquei uma imagem aqui, não é ideal que a gente fique medindo. Às vezes eu vou em alguma propriedade, o produtor está medindo a temperatura ali na massa de grão, mas na parte superior. Não é adequado, tá? Porque a gente tem que pensar que ali vai chegar uma temperatura de um ar que já passou por uma massa de grãos. Então, se for bem no início do processo, se eu colocar ali o termômetro na parte superficial e ligar o secador, ele vai chegar ali abaixo da temperatura ambiente, quase. Mesmo entrando com a temperatura alta, ele vai perder ali, dissipar o calor durante a massa e ele vai chegar mais frio. E aí eu vou começar a aumentar mais a temperatura. E o que vai acontecer? Eu vou agredir, vou usar esse termo, eu vou agredir os grãos que estão próximos ali à tela. Então, eu tenho que pensar na temperatura que está chegando embaixo na tela. Então, onde que é o ideal de estar localizado o meu termômetro? Onde que que eu tenho o termômetro localizado? Na parte de baixo. Um termômetro na saída da fornalha, tá? Na saída da fornalha, e um aqui embaixo das telas, para eu ver qual que está sendo a minha eficiência de transferência de calor, tá? Porque se eu tenho aqui, saindo na minha fornalha 50 graus, e aqui embaixo da minha tela está 30 graus, eu estou perdendo, está tendo entrada de ar de alguma forma que está esfriando esse meu ar de secador, né? Então, passar aqui o mouse de novo, eu tenho que ter um termômetro aqui na saída da fornalha e um termômetro aqui embaixo da tela, tá? Se eu for lá no outro secador, eu tenho que ter, nesse caso aqui, pessoal, esse secador, a fornalha é embutida. Ele é muito utilizado, tá? Ele tem um problema de questão de manutenção, um pouco mais difícil de manutenção, a vida útil costuma ser um pouco menor, tá? Mas ele é bem funcional, tá? Ele tem aqui 2 ventiladores, quanto maior for a ventilação, melhor é, né? Então, nesse caso, eu tenho que ter um termômetro bem aqui próximo, eu vou ter um aqui, bem aqui nessa caixa da fornalha, né? Normalmente algumas caixas dessas de palha já vem com um termômetro bem ligado aqui e faz o controle de alimentação de palha. E eu tenho que ter um termômetro nessa parte aqui debaixo da tela e um termômetro aqui. Pessoal, se eu quero fazer um café especial, eu não posso passar de 50 graus aqui. Eu não posso, porque senão eu vou começar a agredir meu café. Ah, Daniel, mas no final eu vou colocar... Ah, no final tá mais seco, eu vou pôr 80 graus. Aí no finalzinho você estragou seu café. No final. Fez tudo certinho, no final estragou. Não precisa, tá? Pra que eu vou chegar a 80? Pessoal, eu falo isso
E tem produtor que quase me bate. Porque fala assim, você está me falando que eu estou usando meu secador a vida toda a 100 graus errado? Né? Você vem me falar isso? E eu sequei café, fiz minha vida toda assim. Falei, olha, a gente fala muito. Não quer dizer que você estava errado, era a tecnologia que você conhecia. Hoje a gente está trabalhando com cafés de melhores qualidade, né? Então, se eu quero trabalhar com menor qualidade, eu tenho que trabalhar com menor temperatura. E a gente vê que não perde tanto, né? Tempo de seca. Porque o que é eu aquecer? Por que eu vou aquecer meu ar? Né? Para que eu uso um secador? Eu uso para aquecer, expandir o ar e ter mais espaço para caber a água. Falar de uma forma bem simples, tá, gente? Então, eu aqueço o ar para tirar, depois você manda para caber mais água ali dentro. Sul do banco para mim. Se eu conseguir passar um ar seco, eu posso conseguir passar um ar frio, seco, vai secar também. Né? Dinheiro o tem importante é que eu passe um ar seco. Só que se eu aumentar demais a temperatura, então olha que interessante, pessoal, se eu tenho um ar com 60 graus, 60% de umidade, a 23 graus, se eu passo o ar para 40 graus, eu estou tirando a umidade de 60% para menos de 20% de umidade. Tá? Então, pouca coisa que eu aumentei de temperatura, eu diminuí demais a umidade do ar, então ele vai passar mais seco ali na massa de grão. Se eu colocar esse ar a 100 graus, ele continua ali na faixa de 15% de umidade. Então, eu estou gastando muita energia para secar um pouco mais só, né? E outra coisa, falo muito, né? E tem muito produtor que fica com raiva, mas eu falo para ele, não precisa trabalhar com secador de noite, você vai dormir, né? Tem produtor que já tem uma estrutura, faz churrasco, faz aquilo tudo de noite para cuidar do secador. Eu falo, não, vai dormir, deixa aquela umidade que você tirou da casca durante o dia, né? A casca está seca, deixa que o grão, ele tem que migrar aquela água que está lá dentro da semente e ir para a casca. Então a gente tem que esperar isso de noite. E à noite, a umidade relativa aumenta muito. Eu tenho que jogar muita energia para trazer para um ar de 20%, 15% de umidade. Então você tem pouco ganho de tempo de seca. Né? Então, é importante a gente ver isso, e quem não faz dessa maneira, testar, para ver que você... Né? Eu sou do projeto, a gente conversa muito com os técnicos, a gente troca muita informação, e isso que eu estou falando com vocês, a gente comprova muito. Tá? A Cristiane não está participando, mas teve um produtor dela, a Cristiane faz parte do grupo, ela está do ATG, está participando de um grupo em Pedra Bonita, e um produtor que comprou um secador de caixa esse ano, foi utilizar, e ela conseguiu com o secador de caixa fazer um café de 88 pontos. 88 pontos. Então, seguindo essas regras que a gente está falando. Então, não tem muito... Se você tem a qualidade, se souber trabalhar, você vai manter a qualidade desse café. Tá? Então, é importante a gente mexer, controlar a temperatura, né, deixar descansar. Então, são segredos aí para a gente trabalhar com secador de caixa. Então, vamos lá. Temperatura não pode passar de 50 graus. Não façam isso e depois vocês me contam. Tá? Vocês vão ver que funciona. Trabalhar até 50 graus, mexer a camada no mínimo 3 vezes por dia, tá? Deixar o café descansar durante a noite. Então, você pode ligar o secador 6 horas e ir até 10 horas, mas deixa ele descansar de 10 até as 6. Tá? Vocês vão ver que ele vai secar de forma uniforme, tá? E vocês vão ter um café de qualidade. Ah, Daniel, mas aí o meu café eu fiz e ele deu bebida dura. Tudo bem, ele vai dar bebida dura porque você não tirou o verde. Mas se você fizer dessa maneira, perder a qualidade não vai. Ah, Daniel, mas eu coloquei meu café, fiz dessa maneira e deu rio.
não foi por causa do secador. Provavelmente veio café seco da lavoura e ele já vinha contaminado, fermentado lá na lavoura e ele vai daí. Então eu faço um desafio. Quem lavar um café e colocar só café maduro no secador de caixa e fizer dessa maneira que eu estou falando, vai dar café especial no secador de caixa. Tá? Vocês vão conseguir fazer café especial. E por último, só para a gente completar também, o secador de caixa, de secador rotativo, eu também consigo trabalhar um café especial. E aí eu vou seguir as mesmas regras, né? Eu vou deixar o café, não vou passar de 50 graus. Esse termômetro que tem aqui, pessoal, ele não pode passar de 50 graus. Tá? Ele não pode passar de 50 graus. Aí eu vou secar o café, eu vou trabalhar só no período do dia também, vou deixar descansar à noite. Tá? Tem alguns produtores, inclusive o Tomires, que está participando, ele tem, chama agora fluxo intermitente, quer dizer, ele vai rodar em torno de 10 minutos e vai ficar parado 50 minutos. Olha a economia de energia que tem. E você faz um café especial dessa maneira. Por quê? Você precisa revolver ele só um período a cada hora. Você não precisa ficar rodando ele o tempo todo. Tá? A Panini já está com esses equipamentos, já trabalhando dessa maneira, já tem bastante empresas também já adaptando, porque funciona bem. Não diminui o tempo de seca, tá? E você tem uma melhor qualidade. Então, são secadores mais simples de trabalhar, né? Mas, porque ele já faz esse revolvimento, mas não precisa trabalhar rodando o tempo todo, né? Quem tem rotativo, quiser fazer um teste, faz, desliga, não pode desligar a turbina não de ar, não. É só fechar, só travar a rotação. Desliga aqui no motor do giro, né? Que ele está girando ali o cilindro, continua o ar quente passando, 50 graus. Quando chegar 10 minutos rodando, para 50. 10 minutos rodando, para 50. Vocês vão ver que ele vai continuar secando da mesma maneira e a gente vai manter uma qualidade e diminuir custo. Tá? Pessoal, outra informação importante, para a gente ir para as considerações finais, né? Eu sempre, quando for tirar o café do secador, a gente avaliar a umidade. Tá? Eu vou tirar meu café, vou tirar ele para armazenar. A umidade ideal para armazenamento, para café limpo, é 12. Mas se eu tiver meu café em coco, eu posso trabalhar ele com 13%, se eu for manter ele armazenado. Tá? Aí eu não vou limpar café agora. Então, para que eu vou chegar ele a 12? Ainda mais, né, falar aqui na minha região. Se eu secar o café a 11, daqui a um mês ele está 13. Para que eu vou secar ele a 13 e vou armazenar? Não, eu seco a 11 quando eu já vou limpar ele, já vou vender, né, ou 12. Né, o ideal é 12. Então, avaliar sempre a umidade, ter um medidor de umidade. Mas é caro, mas tem que ter. Ou tem que levar no vizinho, mas o ideal é a gente ter na propriedade para a gente avaliar, né? Sempre ter um medidor de umidade. É possível fazer café de qualidade com o secador, e às vezes é até mais fácil, né? Lembrando que é a nossa região que fez uma revolução. Aquele café que todo mundo falava duro, aquele rio, zona, aquele café praticamente não existe mais. É difícil se achar. Se você for procurar aqui na região nossa, o rio, zona, você não acha fácil. Porque acabou. Era muito comum e hoje não acho mais fácil. Tá? Como eu falei no início, qualidade agrega valor ao produto. Então, se eu tenho um secador, só pela qualidade eu pago o secador muito fácil. Ainda mais um secador de caixa que é barato, muito produtor ele mesmo faz. Dá para fazer de parte arcaica, mas eu não estou conseguindo pôr uma cobertura.
faz de início com tampa com lona no início, quando tiver um período noturno, mas não deixe de fazer porque ele é muito simples, tá? E ele elimina muito terreiro. E a gente sempre tem que pensar em melhorar a qualidade toda da propriedade. Lembra que eu falei com vocês que o bebida duro, ele tem que ser o nosso pior café? Nós temos que pensar sempre mais agora para a gente elevar a renda bruta, né? Lembrando que a grande maioria dos produtores são pequenos produtores, né? E quanto mais a gente melhorar a qualidade, a gente melhora o valor de venda, a lucratividade, né? Porque a gente tem que extrair o máximo possível de pouca coisa. Um grande produtor que tem escala, ele pode tirar pouco por saca porque ele tem muito café. Então ele vai conseguir sobreviver daquilo, né? Pessoal, dúvidas? Eu acho que é uma ideia só colocar essas pulgas atrás da orelha mesmo para a gente ir pensando, né? E falar que é possível mesmo fazer um café de qualidade com secador de caixa, tá? Muita gente fala mal, mas eu mesmo falava no início e arrependo, porque faz sim café especial com secadores. Como você comentou aí agora no finalzinho, né? Às vezes tudo, eu acredito assim que tudo que a gente tem que saber mexer, né? Secador de caixa é bom, é ruim? Às vezes é a gente que não está sabendo a técnica necessária para que ele faça o que ele foi feito para fazer, né? Então, até nas outras lives, né, você falou muito isso, né, falou das lavagens do café, tudo tem o seu ponto forte, né, mas nós precisamos estar atentos a como manusear as técnicas necessárias, isso tudo vai ajudar muito o produtor. Nós estamos aqui restando apenas 2 minutos, tem umas mensagens aqui, ou você está conseguindo? Alguém quer fazer uma pergunta? Eu vi aqui, o Ivan falou até, achei interessante a questão que, deixa eu tirar a compartilhação, achei interessante ele falar que eles têm feito um teste há mais de 11 anos com secador, né, Maciesc, e foi um dos primeiros secadores estáticos, né? E com bons resultados. Mas, Ivan, igual eu falei, aqui na nossa região, se a gente trabalha com a camada acima de 40, o risco de fermentar é grande, tá? Porque a umidade aqui é muito alta, o café ele vem com muita açúcar, mas eu falo dos secadores estáticos que a gente tem. Talvez o da Maciés, que tem um fluxo de ar maior, aí você consiga passar o ar mais, né? Mas os secadores nossos que a gente tem aqui... Ai, não deu tempo. Olá, vou passar o link aqui para o pessoal poder participar. Só um segundo, gente. A conversa estava tão boa. Ai, Deus. Espera aí, gente. Vou passar aqui pro Daniel, senão ele não participa, né?
Aí tá perguntando aqui. Só um minutinho, gente. Hoje o povo tá animado. Mas aí eu vou te falando, se você quiser ir lá, tá liberado. Vamos ver se o pessoal vai voltar. Só um segundinho então pra avisar o pessoal aqui. Nossa, tava falando que era 2 minutos e quando vê, acabou. Ué? Deixa eu ver aqui. Jovens. Só um minutinho, Daniel, ver se pus lá no Matas de Minas agora. Vendo o pessoal que entrou aí. Só. Seu amigo lá, qual grupo que ele pode estar, você sabe? Eu mandei um tanto de grupo. Qual? Tomires? Não sei, ele é de